A paz do Senhor, você professor, você professora que uma vez mais trouxe um pouquinho do seu tempo para estar aqui junto com a gente, crescendo aí em graça, em conhecimento, nós dois juntos, né? E hoje a gente está se aproximando do fim da lição, né? Nós vamos ter uma didática muito parecida com o que eu já venho mostrando para vocês, tá? Perceba que a gente só está clareando algumas coisas aqui da lição, a gente não está dando a lição propriamente dita. Talvez esse vídeo seja um pouco curtinho, mas vamos esclarecer juntos. Estudei bastante até para a gente poder perceber algumas coisas, porque esse é um tema bem peculiar, né? Qualquer um que tem um domínio assim, procurei várias pessoas para poder esclarecer minha própria mente, para que eu pudesse estar aqui esclarecendo para vocês. Então nós vamos trabalhar assim. Se você tiver de posse da sua lição, você que é professor, né? Tem a lição, você pode me acompanhar pela lição. Você que não é professor, mas é um amante da palavra de Deus, se você tiver de posse da sua Bíblia, você pode pegá-la também, porque essa aqui é o nosso maior instrumento, né? A nossa espada, que eu sei que todo mundo há de ter uma Bíblia em sala de aula para a glória de Deus, ok? Então, tendo de posse um desses dois, se você tiver então aí uma lapiseira, uma caneta, qualquer coisa que queira sublinhar, hoje a gente vai sublinhar algumas coisas muito importantes. Aluno dessa idade da classe de juvenis adora rabiscar a Bíblia, então, né, se você quiser oferecer de brinde de algumas coisas, né, no final da lição alguns questionamentos, né, um lápis, uma canetinha, um marca-texto, também serve para influenciar os seus alunos a permanecer na escola bíblica, ok? Mas então, professor, professora, nós vamos, antes de mais nada, trabalharmos aqui a leitura bíblica em classe e nós vamos comentar alguns desses versículos, não todos, tá? Apenas alguns, quase todos. Vamos comentar aqui até para que esse texto seja um pouquinho mais claro aos nossos olhos, né? Quando a gente lê pela primeira vez, talvez não fique tanto. Depois, nós vamos para principalmente os objetivos da lição. Hoje, vou trabalhar bastante com vocês sobre isso, os objetivos da lição, e depois nós vamos também para esse texto-chave, né? Um texto-chave aqui que se encontra em Apocalipse 21:1, está aqui embaixo da sua lição, ok? Bom, se você está abrindo o vídeo hoje, essa é a primeira aula que você vê, eu convido você a ir para a primeira aula, né? A primeira aula e acompanhar. Por quê? Porque uma aula vai clareando a outra, né? Até que a gente chegue aqui, então, com uma clareza que é entender os acontecimentos. Por quê? Porque às vezes a gente abre num vídeo outro aleatório e a gente acaba, né, muitas das pessoas, isso até se tornou meio comum, e vamos comentar sobre isso mais pra frente, que achar que o livro de Apocalipse não é um livro de esperança, achar que o livro de Apocalipse é um livro aterrorizante, né, de coisas horríveis que vão acontecer, né? Então não vem brotando esperança no coração de ninguém, muito menos diligência, então aí vem, né, brotando aí raízes de medo, e não é isso que nós queremos, principalmente com os nossos alunos, ok? Então, se você ainda não tomou posse das primeiras aulas ainda, ou não tem conhecimento dos eventos anteriores, que a gente trabalha com alguns eventos aqui, até chegar no Novo Céus e Nova Terra, eu vou passar bem brevemente para vocês uma sequência de eventos, então, ok? Até que nós chegamos no Novo Céus e Nova Terra para a gente poder comentar aí rapidamente algumas coisas, tá? Eu vou comentar então hoje com vocês a leitura em classe, os objetivos e o texto-chave. Por quê? Uma nota principal que eu gostaria muito que, pegando esse material que você tem hoje, essa clareza que a gente vai tentar passar aqui para vocês hoje, né, nós gostaríamos que, ao ler a sua lição, você professor, professora, que tem de posse a lição, você tem de posse a sua Bíblia do seu lado também, peça para o Espírito Santo estar com você e, à medida que você vai lendo os tópicos, abra os versículos que se encontram ali, porque normalmente nós lemos ela corrido e tem aqui alguns subsídios, existem alguns tópicos, né, aqui também, que nos ajudam muito,
Porém, você precisa se aprofundar no que o texto diz. Então, essa é uma dica que eu deixo aqui para você, com o tempo, fazer em casa. Que enquanto estiver lendo, por exemplo, aqui o tópico 1 é a profecia, né? A primeira estrofe é muito importante, porque ela vai estar redirecionada para uma coisa. E esse texto, que está em parênteses aqui, vai aprofundar a sua clareza, o seu entendimento. O texto abaixo já está falando de outra coisa. E os textos de referência aqui também vai te aprofundar nesse conhecimento, vai te trazer mais clareza. Então faça isso em casa, ok? Assiste o vídeo, abra sua Bíblia, então mediante você vai abrindo os versículos chaves que se encontram em cada parágrafo, em cada texto, em cada subsídio aqui, ok? Isso vai te ajudar muito e você vai ver o quanto o seu entendimento e a sua esperança vai mudar totalmente, ok? Então vamos fazer uma retrospectiva de alguns eventos para entendermos então da onde que a gente vai prosseguir agora, né? Então aqui nós temos uma época que ela é posterior ao milênio e posterior, né, ao juízo final, que é o grande trono branco, que é para ímpio, ok? Mas então vamos retroceder mais, né? Nós temos aí nosso próximo grande evento, que é o arrebatamento da igreja, onde os mortos salvos, né, ressuscitarão, e primeiro os que já morreram, depois nós, a igreja, vamos ser transformados em um corpo de glória e encontrar com Deus nos ares. Depois, isso se encontra em 1 Tessalonicenses 4:16, esse evento do arrebatamento da igreja, ok? Depois disso, o arrebatamento da igreja aqui inicia, então fecha, né, a dispensação da graça, essa porta da graça se fecha e nós começamos então o período tribulacional, né, que são 7 anos. Então nós temos os primeiros 3 anos e meio e depois os segundos 3 anos e meio. Primeiros 3 anos e meio da grande tribulação é onde vai existir aquela falsa paz, aquela falsa harmonia aqui na Terra, né, formada pelo falso profeta, né? E aqui depois nós temos os outros 3 anos e meio, que é onde as máscaras caem, e então começa realmente a todos aqueles juízos das taças, né, das trombetas e tudo mais, aqui nesses 3 anos e meio, ok? Enquanto aqui na Terra está acontecendo esse período tribulacional, nos céus acontecem 2 grandes eventos, que são o Tribunal de Cristo, que é a distribuição de galardões, e também já, né, continuando, temos aqui as bodas do Cordeiro, ok? Terminando esses 2 eventos, tanto na terra quanto no céu, nós temos então a segunda volta de Cristo. Perceba que Deus não volta para buscar a igreja é que vai em encontro a Deus, né, a Jesus nas nuvens. Agora, terminando esses 7 anos, Jesus vem, então, desce a encontro dos homens, a encontro da nação de Israel. Essa é a segunda vinda de Jesus, esse é um evento que eu não posso deixar de falar para vocês. E aqui, então, Israel vai olhar para as mãos de Jesus, né, perguntar por que suas mãos estão furadas, e Jesus irá dizer: essa aqui são as marcas que os meus irmãos fizeram na minha própria casa, né, dizendo que eu era o Messias, ok? Então aqui, enquanto Israel está acuado, né, pelo extermínio ali das nações aqui da terra, que estão lutando, batalhando para destruir a nação de Israel, né, no vale de Megido, ou Megido, como alguns chamam, vem então Jesus para salvar Israel. Então ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, o monte se fende em 2 e Israel escapa. Aqui nesse momento nós temos então a separação ali, que então o falso profeta, né, e o falso profeta e falso, mas são jogados no grande lago de fogo, vão inaugurar ali o lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos, e aqui também acontece o julgamento das nações, né, mas aquele bilhete premiado de quem entra no
no período milenar e quem não entra no período milenar. Terminou esses dois grandes eventos ali, nós vamos ali para o período milenar, né? Esse período milenial de Deus, né? Onde tudo será uma grande paz e harmonia na Terra, né? Onde também Cristo está junto com a sua igreja aqui, vivendo nesse período, tudo em perfeita harmonia, né? Lembrando que Satanás será preso por 1000 anos, né? Por 1000 anos. Termina esse período milenial, né? Nós temos então Satanás solto por um período muito pouco de tempo. Por que Satanás é solto? Por que ele já não foi jogado no Guiena ou no Lago de Fogo? Porque duas opções aqui. Nós temos Satanás solto para provar quem foi nascido no milênio, né? Provar o caráter dessas pessoas, lembrando que a natureza ainda está nelas, pecaminosa, né? E depois Satanás também é solto para provar que ele não é um ser corrigível, né? Por quê? Ele começou no início de todas essas coisas enganando Adão, enganou Eva e depois continuou enganando através das eras, preso por 1000 anos, ele é solto depois de 1000 anos e ele continua enganando. Então ele é um ser incorrigível. Depois disso ele também é lançado no lago de fogo, ok? E aí nós temos o grande trono branco, né? Culminando também com a destruição da terra e das galáxias do céu, é destruído. E ali temos o grande trono branco, que é os juízos para os ímpios, né? Tribunal de Cristo para os santos, grande trono branco, juízo final, ímpio, ok? E aí nós começamos um novo céu e uma nova terra, ok? Muito bem. Vamos agora para os objetivos da lição, né? Abra ali comigo os objetivos da lição. Então, primeiro, nós temos ensinar sobre a esperança dos novos céus e da nova terra. Se você tiver de posse uma Bíblia, abra comigo em 1 Coríntios 13:13. É muito famoso esse texto, mas aqui eu aprendi algo do qual eu não sabia e também até estudar isso não tinha notado. Nós usamos muito esse texto para outros fins, ok? Então, nesse texto vai estar escrito assim, né? Vamos lá, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e entre esses três, o maior está no amor, ok? Mas perceba que algumas podem se chamar de amor e algumas traduções vai estar caridade. Então nós vamos entender por que caridade. Olha só, o maior é o amor ou o maior é a caridade. Esse capítulo aqui, gente, deixa muito claro que o caráter semelhante ao de Cristo, né? Deixa muito claro que é um caráter semelhante ao de Cristo. Deus, né? Enaltece acima do ministério, da fé, da posse de dons espirituais, ok? Então, esse caráter aqui, esse amor, ele está em cima ainda da fé, né? Da posse de dons espirituais e do nosso próprio ministério. Então, eu não tinha percebido a intensidade desse capítulo até estudar a esperança do novo céus e da nova terra, ok? Nós vamos falar muito sobre esperança hoje. Aliás, não tem como estudar algo que ainda não aconteceu se não tivermos esperança naquele que não muda. Ok? Então, aqui primeiro nós temos a fé. E a fé, se você quiser abrir e anotar, eu peguei um exemplo de Hebreus 11:6, que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Horas, quem quer se aproximar de Deus precisa acreditar que Ele existe e é galardoador. Nós não temos um Deus onde nós nos relacionamos, mas um Deus que enxerga a nossa existência, enxerga o que nós passamos, nos vê, nos ouve
relaciona-se com a gente, por mais que você não ouça a voz do Espírito de Deus, ele move as coisas e pessoas e circunstâncias, ok? Para que nós entendamos. Então perceba que nós temos não só um Deus que se relaciona, mas que nos recompensa por tudo que nós fazemos para a glória dele aqui debaixo do sol, ok? Então ele é galardoador, lembrando que o justo viverá de fé. Essa frase é bem conhecida. E sem a fé, a minha alma, a nossa alma recua e ela não tem mais prazer em servir a Deus. Perceba que nós já estudamos umas lições atrás, né? Não é mais aqui nesse tempo de novos céus e nova terra, mas no período de tribulação, muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, em outras palavras. E, né? Então é muito simples a gente entender com essa frase, né, como que você entende que algumas pessoas vão lutar literalmente contra Jesus Cristo quando ele vier pela sua segunda vez buscar a nação de Israel, né? Jamais alguém venceria do próprio Jesus e dos seus exércitos junto com os seus santos. Mas as pessoas apostatarão e muitas apostatam da fé, abandonam a fé nos dias de hoje, ok? Então é muito mais profundo a gente entender assim que sem a fé, sem nós estarmos não só firmados, né, mas nós aumentarmos a fé. A fé, ela é possível ser aumentada como um grão de mostarda. Se você quiser olhar esse comentário aí sobre a fé como um grão de mostarda, é algo muito enriquecedor na vida da gente, ok? Então, sem fé, a minha alma recua e eu não tenho mais prazer nele. Não tenho mais prazer no Senhor. Onde é que eu tenho prazer? As coisas da carne, ok? Depois, perceba, a gente vai trabalhar sobre a fé, a esperança e depois sobre o amor, que no caso aqui é o caráter de Deus, né? E antes que você mude para a esperança junto comigo, perceba que a nossa fé se apoia no caráter de Deus. Por quê? Porque Deus não muda, né? Ele não muda, ele continua intacto, né? Ele não pode negar a sua natureza. Deus não nega a si mesmo. Então, a nossa fé se apoia no caráter de Deus. Se apoiando no caráter de Deus, que o nosso caráter é renovado, é reconstruído, nós damos uma ressignificação para tudo. Aprendemos a trabalhar, então, mediante o caráter de Deus. E assim entra a esperança. Por quê? Se a nossa fé aumenta, nós nos apoiamos no caráter de Deus, logo eu consigo esperar nas coisas que eu não vejo, ok? Deixando as coisas para trás, nós prosseguimos. Então, nós conseguimos, mesmo que nós não entendemos o que vai acontecer lá, porque às vezes, onde a Bíblia se cala, nós não devemos criar voz, nós devemos criar esperança, porque Deus não nega a si mesmo. Já vamos ver isso mais para frente. Esperança é o objetivo da lição ali, o primeiro, é ensinar. Então, nós temos 3 categorias de pessoas. Existem 3 categorias. As que não têm mais esperança, temos aquelas que têm uma falsa esperança. Elas têm esperança, mas é uma falsa esperança, né? Então, tem as que não têm nenhuma esperança, existem a que tem, mas é falsa, pessoas que acreditam em posses, no poder aquisitivo de coisas, a esperança delas está em bens materiais, está em cargos, né, em poder. Então, aqui eu deixo para vocês Salmos 20, capítulo 7, que vai nos dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós continuamos então
a confiar em Deus, ok? Ok, bendita esperança. E existe a terceira classe de pessoas que o apóstolo irá dizer que foram geradas para uma vida de esperança. Na nossa primeira aula que nós falamos sobre qual é essa esperança, né? É a nossa bendita esperança, ok? E por fim nós temos ali o caráter de Deus, ó, apontar o caráter renovador de Deus, né? E esse caráter renovador nós encontramos aqui no nosso texto bíblico, né? Se você quiser pegar a sua lição, está ali então no verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Esse é o caráter de Deus, que Ele não muda, Ele não nega a si mesmo. Deus nosso Todo-Poderoso. Amém? Aqui eu quero deixar um comentário para vocês, né? Nós, então, aí podemos prosseguir para conscientizar sobre como será a vida na cidade eterna, né? E esse conscientizar sobre a vida na cidade eterna, nós podemos já ir para o nosso texto-chave da lição, logo aqui embaixo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais, né? Então nós vamos trabalhar sobre essa esperança de prosseguirmos para esse novo céu e uma nova terra. Se você quiser trabalhar muito com seus alunos, já que ele tem uma idade diferente, perceba o carro. Todo mundo já andou de carro, ok? Nós temos um retrovisor, aqui, retrovisor bem pequenininho, né? Aqui em cima para nós olharmos o que está acontecendo lá atrás. Porém, o nosso painel aqui na frente é gigantesco. Por quê? Nós precisamos olhar o nosso caminhar volta e meia atrás. Mas ele é pequeno, para que a gente não se atente muito lá atrás. As coisas que se passaram, ok? Então temos aqui para que volta e meia nós olhemos o que aconteceu. Mas o nosso retrovisor aqui na frente, né, é muito grande. Por quê? Porque nós temos de focar para frente. Nós temos de focar o que vai de acontecer. Nós temos de focar no futuro. E é por isso, né? Quão glorioso você é abrir. Eu não me canso de ler esse primeiro versículo, porque ele é muito profundo. Perceba, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Ok? Aqui eu quero fazer um comentário, antes de nós passarmos para a leitura bíblica em classe. Um comentário com vocês que se encontra em Apocalipse 1:1. Então, abra comigo em Apocalipse 1, verso 1. Porque, se você quiser ler isso em sala, eu recomendo muito. Porque, como a gente disse no começo, né, nós entendemos que algumas pessoas não veem todo esse livro como uma grande esperança, né? Mas vem o livro como uma sequência de catástrofes que irá acontecer, e se Deus quiser, essa pessoa foi com a igreja e não vai ficar aqui para vivenciar tudo isso. Porém, não é bem isso que a gente tem de pensar e estimular na mente de ninguém. O que nós temos de estimular é justamente isso, a esperança vindoura de que Deus preparou. Deus preparou todo esse mundo, toda essa terra. Você já percebeu que Deus tem preparado tudo para que nós estivermos no nosso lugar, né? Perceba que a nossa temperatura é ideal para que exista vida, né? O Sol está no seu lugar. Os planetas existem, cada um no seu lugar. Olha como Deus é perfeito. Existem planetas que vêm só para nos proteger de meteoros e todas as coisas que existem no espaço, né? Existem planetas que estão ali para que nós ficamos na nossa órbita,
A lua está no seu lugar ideal. Tudo tem um porquê que Deus fez, ok? Então perceba, se Deus criou tudo para que nós estivéssemos aqui bem, nesse mundo que é belo o mundo onde vivemos, mesmo que seja por tempo de vida muito efêmero, muito curto, né? Mas perceba que Deus deixa muito claro que o destino final do homem é a terra, onde o próprio Deus viverá conosco, e nós vamos ver isso na lição, ok? Então, se Deus já criou toda essa imensidão, pensando em nós, que viveríamos aqui por esse tempo muito curto, imagina o que Ele não está preparando para nós, aonde nós vamos passar um período, uma eternidade, junto com Deus, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira, Apocalipse 1, verso 1. Apocalipse 1, verso 1. E leia comigo. Vamos lá, fica comigo aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notícias a João, seu servo. Perceba que se você tiver de posse uma caneta, você marque que isso é importante, ok? Primeiro aqui que nós temos, começa com a palavra revelação, né? Então, Apocalipse é um livro de revelação, né? Entenda que não é algo encoberto, mas é algo revelado a nós. Lembrando que aquilo que Deus se cala na Bíblia, o homem não deve criar voz. Tem de esperar em Deus, confiar em Deus, ok? Onde a Bíblia se cala é porque nesse tempo você não tem de se ater a isso, né? Pois eu estava me perguntando por que não há tantas coisas sobre novos céus e nova terra como existe sobre o arrebatamento da igreja, como existe sobre a grande tribulação, né? Porque nós temos de atentar também para o hoje, ok? Esperar que Deus tem feito grandes coisas, está construindo um lugar sensacional, sublime para os seus filhos. Nosso Pai está construindo algo sublime para nós, seus filhos, seus santos, ok? Então nós temos de atentar para o que está acontecendo hoje também, ok? Então olha só, se você quiser abrir em Deuteronômio 29, vai explicar melhor sobre isso, né? As coisas encobertas são para o Senhor, não são para nós. Porém, as coisas descobertas são para nós. Aquilo que nós podemos alcançar sobre o que Deus deixou para nós, amém, vamos nos aprofundar em tudo que nós pudermos aqui. Mas aquilo que Deus não deixou é porque Ele não quer que nós atentemos e não criemos voz aonde Ele não quer que nós atentemos sobre isso, ok? Então, olha só. Bem-aventurado é o homem e a mulher que coloca a sua confiança no Senhor, ok? Então, perceba que aqui no texto, a gente trabalhou aqui sobre a palavra revelação, né? Mas aqui, ó, para mostrar as coisas, né, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Não é talvez acontecerão, ou se acontecer vai, não, devem acontecer. Se lembra que uns instantes atrás nós falamos que Deus não nega a si mesmo. Deus não muda e os seus planos não podem ser abalados por nada, né? Então essas coisas vão de acontecer, elas devem acontecer, vão acontecer, ok? Então, se você quiser, grife isso para você se lembrar sempre, né? E agora nós vamos para os comentários, essa última parte. Vamos comentar sobre a nossa leitura em classe e aqui nós encerramos uma breve oração. Lembrando que convido você a folhear a sua lição com posse de Bíblia e se aprofundar aí nos tópicos da lição, ok? Então vamos lá para a nossa leitura em classe. Vamos lá.
Eu deixei algumas coisas anotadas. E se você quiser, você pode voltar o vídeo e me ouvir, porque essas coisas eu vou precisar ler para vocês, né? Se você tiver de posse uma caneta, sublinhe na sua própria lição mesmo, que vai ser melhor. E se você tiver de posse da Bíblia e quiser sublinhar também, não tem problema, tá? Então vamos ler comigo e aí a gente começa a comentar. Eu vou dizer onde você deve sublinhar e onde você não deve sublinhar, ok? Então vamos lá, Apocalipse 21, verso 1 ao 8, que fala sobre o novo céus, a nova terra, né? E vi um novo céu e uma nova terra. Sublinhe, um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, sublinhe, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, como os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. E Deus, sublinhe, limpará de seus olhos, sublinhe novamente, toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, sublinhe, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Verso 7. Sublinhe. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Verso 8 e último. Mas, sublinhe, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será o lago que arde, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte para essas pessoas. Amém? Ok? Então, nós vamos comentar aqui algumas coisas, né? E se você quiser marcar aqui do ladinho, ou até num caderno, uma folha, esse post-it que existe hoje em dia, seja bem-vindo, convidadíssimo a fazer isso. Até para você entender, saber que algumas coisas existem, que estão aqui e que significam tais coisas, né? Antes de tudo mais, eu queria muito deixar algo que João sempre repete, talvez você já deve ter notado no livro de Apocalipse, né? Através do livro ele vai falando, esses eventos é como, né? É como isso, é como aquilo, aconteceu como, né? É igual quando os santos vêm chegando aos céus dizendo aleluia, e para ele foi tudo tão belo, né? Perceba que aquilo que João vê, ele não encontra palavras. Em todo o livro do Apocalipse, ele não encontra palavras para dizer o que ele viu. Então, ele substitui por coisas que existem aqui, né? Como ele vê os santos chegando e ele fala, eles vinham como uma voz de fortes águas, né? Como de fortes trovões. Então, ele não encontra palavras para descrever aquilo que ele viu, aquilo que foi mostrado aos olhos dele. Então ele compara com algo que existe aqui nessa terra. Perceba que tudo
tudo que vai ser criado, né? Perceba que já pelo o verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe mais. Opa, se o mar não existe mais, então já não é mais a terra que nós vivemos, porque nós precisamos do mar. Nós precisamos do mar, entende? Então, se não existe mar, muda toda a geografia, muda todas as coisas. Se os céus são mudados, um novo céu, é porque essa galáxia não vai mais existir do jeito que nós a conhecemos, né? Muita coisa não tem nada a ver com o que a gente conhece aqui. Perceba que tudo só existe para que nós estivermos num lugar centro, né? Para que a vida existisse. Aqui, os planetas, as estrelas, tudo, 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 a lua, o sol, ok? As águas, né? Então a Terra estão nos seus lugares por causa das águas. E aqui já muda tudo no primeiro texto, né? E aqui já vi que não vai ter mais mar. Então como é que vai ser a Terra? Como é que vai ser os céus? Ok? Só pra gente aqui ter aqui uma luz de como Deus é maravilhoso, na verdade, né? Como Deus é maravilhoso. Então vamos comentar ali sobre o verso 1, bem rapidamente as coisas, né? Um novo céu e uma nova terra, que você sublinhou ali junto comigo. Então você pode me ouvir agora que eu vou ler a você, né? Então o alvo e a expectativa final da fé do Novo Testamento é um novo mundo, né? Transformado e redimido, onde Cristo permanece, né, com o seu povo e a justiça reina em sua santa perfeição, né? Então, para apagar todos os sinais do pecado, haverá a destruição da terra, né? Das estrelas, das galáxias, o céu e a terra serão abalados, e nós encontramos isso em Hebreus 12, 26 e 28, se você quiser olhar essa referência, ok? Né? E desaparecerão como fumaça. Isso é uma profecia de Isaías 51, verso 6. E as estrelas se derreterão. A mesma profecia está também em Isaías 34, verso 4. E os elementos serão dissolvidos. Essa profecia é de 2 Pedro 3, 7, e a gente encontra no verso 10 e 12 também a continuação disso, ok? Então a terra renovada se tornará, né, a habitação do homem e também de Deus, né? Como a gente pode olhar aqui também nesses versos 2, no verso 3 e continuação no versículo 10 desse mesmo capítulo, e a gente também encontra aqui em Apocalipse no verso 22, 3 ao 5, ok? A habitação de Cristo e dos homens nesse ambiente, que é a nova terra, ok? Então, todos os redimidos terão um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, né? Um corpo real, um corpo visível, né? Um corpo tangível, ok? Porém, sabemos que esse corpo é incorruptível, né? Esse corpo será o nosso corpo para a eternidade, poderoso e imortal. Isso nós encontramos aí em Romanos, e 1 Coríntios vai muito nos falar sobre esse corpo imortal que nós teremos. Depois, o verso 12, eu pedi para vocês marcarem a Nova Jerusalém. Bom, a Nova Jerusalém está agora no céu, como fala em Gálatas 4, né? Então, dentro em breve, ela descerá à terra como a cidade de Deus que Abraão e todos os fiéis esperavam, né? Da qual Deus é o arquiteto e construtor. Filipenses 3 vai falar sobre isso, Hebreus 11 vai falar sobre isso, né? A gente tem também muitos comentários, mas isso é uma outra coisa, sobre a cidade da Nova Jerusalém, né? Mas continuando, né? A nova terra, né, será a sede do governo divino, e ele habitará para sempre com o seu povo. Quem? Deus habitará sempre com o seu povo. No verso 4, eu pedi que vocês marcassem limpar toda a lágrima. Deus limpará toda a lágrima. Os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor, a mágoa, a morte, já se foram para sempre. Porque as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completadas. Já não existem mais, ok?
os crentes apenas se lembrarão, teremos consciência, se lembrarão das coisas santas que valem a pena ter na memória, né? De certo, não se lembrarão do que lhes causou algum tipo de tristeza e dor. Como sabemos disso? O profeta Isaías vai falar isso lá no seu livro, né? No capítulo 65, verso 15, falará sobre isso, né? Ali também, no verso 7 da nossa lição, pedi que vocês marcassem quem vencer. Quem vencer. Então, o propósito de Deus declara quem herdará as bênçãos do novo céu e da nova terra, né? Aqueles que perseverarem fielmente como vencedores em Cristo. E quem viveu no pecado e na iniquidade será lançado no lago de fogo, ok? Como está escrito aqui. E o verso 8. Pedi que vocês marcassem quanto aos tímidos e aos incrédulos. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, ok? Então, Deus menciona 8 classes de pessoas que terão a sua parte no lago de fogo, né, e enxofre. As classes estão aqui na nossa lição, né? Mas eu pedi que vocês marcassem os tímidos e os incrédulos, porque essa parte eu quero muito comentar com vocês. Então, os tímidos são os que temem a depravação e as ameaças do povo a ponto de darem menor valor à lealdade a Cristo e à verdade da palavra. Então, sua segurança e status pessoal em relação aos outros valem mais do que a fidelidade no próprio Cristo, né? Então, entre os tais encontram-se os crentes acomodados, né? Que desistam da luta espiritual e se deixam vencer, então, pelas circunstâncias do mundo, se entregam, então, às suas iniquidades, né? Então, a alma sempre viveu perdida, porque, na verdade, o espírito nunca foi renovado, vamos dizer assim, né? O Espírito de Cristo nunca testificou o espírito dessa pessoa, então a pessoa pode-se dizer que nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo, né? Olha, sobre os tímidos aqui, é possível, se você estudar bastante, gostar muito de ler, você pode ler a parábola do semeador. Vai falar sobre as pessoas que não nasceram de novo e até uma boa didática, ok? Mas só se você focar muito nas pessoas que não nascem de novo, né? Que preferem as outras coisas do que a Cristo. Então você pode usar com muita sabedoria a fins didáticos. Mas se não, você pode prolongar a aula e continuar. E vamos continuar aqui. Bom, depois nós temos entre os incrédulos, pedi que vocês, né, sublinhassem os incrédulos. Estão incluídos os que já foram crentes, né, em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, várias tentações, várias iniquidades, como os já citados, né? Ser crente em Cristo e viver praticando tais iniquidades é uma abominação para Deus, ok? Então, existem igrejas hoje, essa aqui é mais uma advertência que eu escrevi aqui para passar para vocês, mas é uma advertência que nós devemos orar mediante essa advertência, ok? Então, vamos lá, essa advertência é a última parte aqui da nossa lição. Então, existem igrejas hoje anunciando que é possível alguém ser um só tempo verdadeiro filho de Deus e também imoral, mentiroso, adúltero, homossexual, homicida, e tais pecados contradizem as claras palavras de Deus que aqui registramos. Isso é muito forte. Livro 1 Coríntios fala muito forte. 2 Coríntios fala muito forte. Gálatas fala muito forte sobre isso. Efésios fala muito forte aos nossos corações sobre isso. Então aqui acabamos a nossa aula e vamos fazer uma oração essa aula antes de acabarmos tudo. Mas muito obrigada por ter assistido até o fim. Espero que isso tenha edificado a sua vida.
feche os seus olhos onde você está mesmo, coloque a mão no seu coração e vamos falar, ok? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, torna cativo todo entendimento contrário a esta lição, esses verdadeiros ensinos, porque o que nos liberta da nossa vida cativa, dos nossos pecados, da nossa raiz pecaminosa, o que faz com que nós nascemos de novo, que nós sejamos transformados em um caráter aprovado, nossa fé, que se apoia neste caráter aprovado, que só vem de Ti, ó Pai, só vem de Ti, ó Pai. É que nós mantemos a nossa fé e a nossa bendita esperança em saber que você não só tem cuidado de nós, tem estado próximo por meio do Teu Santo Espírito, que está vivo em nós, mora. Muito obrigada por nós sermos morada do Teu Santo Espírito. Pai, obrigada também porque sabemos e mantemos a nossa esperança mais firme, enraizadas em saber que você está preparando um lugar feito para os seus santos, um novo céu e uma nova terra. Santo Espírito, sê com cada um das pessoas que ouvirem, cada um desses professores e cada um do amante das Tuas palavras. Senhor, sê com eles, Santo Espírito, ilumine a mente de cada um, que cada um faça, ensine para a glória de Deus e para a edificação do reino de Deus. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma vez mais, muito obrigado por estar conosco. Nos vejamos então na nossa última aula, que será extraordinária. Vou preparar algo diferente para nós fazermos em sala de aula, ok? Muito obrigada.